ainda. Não tá mostrando ainda, não estamos vendo. Então vamos lá. Compartilhar. Aqui, agora foi. Agora foi. Então a ideia, eu já estou gravando já, viu? Coloquei aqui para gravar. A ideia é fazer a mesma operação no NumPy e numa lista e ver a diferença de desempenho deles. Que eu vou criar uma lista, um array sequencial de 10 milhões de elementos. E também vou criar uma lista. Então um array e uma lista com a mesma quantidade de elementos. Esse magic, um comando que começa com essa porcentagem, a gente chama no IPython, no Notebook, né, no Jupyter Notebook, no Colab Notebook, a gente chama isso de magic command. Se você quiser saber todos os magic commands, bota no Google lá, magic command, Notebook, IPython, ou IPyNB, ele vai trazer uma lista de todos os magic commands. Esse do time, ele mede o tempo tomado pela execução da linha em que ele tiver declarado. Então, ele vai medir esse tempo aqui, ó, em que eu demorei para fazer esse array aqui, multiplicado por 2. E a operação aqui na lista, eu vou construir uma outra lista, multiplicando por 2 também, para cada elemento dessa lista. Vou pedir para imprimir aqui só os primeiros 5 elementos, só para mostrar que eles estão iguais. Demorou 32 milissegundos para fazer aquela outra lá, e aqui 1.15 segundos, deu mais ou menos 90 vezes aquilo ali? 30 vezes? Mais ou menos, né? Mais ou menos 30 vezes mais rápido o de cima, né? Então, a diferença de desempenho é significativa quando a quantidade de dados for relevante, justifica. A gente vai estudar agora uma operação bastante recorrente em ciência de dados, que a gente chama de slicing, ou fatiar. Nas listas, os slides ou cortes são cópias. Nos arrays, NumPy, os slices são visualizações. A gente vai já estudar o que é isso aqui. Eu queria mostrar para você... Vamos explicar primeiro essa coisa de cópia aqui, né? A diferença de uma visualização para uma cópia é... Quando você faz uma cópia, 2 objetos distintos vão existir em memória. Isso é uma cópia. E aí, quando eu faço o slice numa lista, eu estou criando um outro objeto que vai ter um subconjunto daquela lista, onde a gente estudou slicing de lista na aula passada. Vocês lembram que a gente fazia de 2 até tanto, 2 pontos até o final? Vocês lembram disso? Sim, lembrando. Pois é, aquilo lá chama slice, né? E a gente tem como fazer slicing aqui no Pandas. Vou abrir aqui no NumPy, digo. Vou abrir aqui vou abrir aqui esse aqui. Pronto, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Ele imprimiu o array ali. Agora eu queria mostrar isso aqui. Opa! E aí, dá para entender por que apareceu 5, 6 e 7 aqui, nesse print que está aqui?
E aí? Sim, são os elementos de 5 a 8, de 5 a 8, né? Foi de 5 a 8, onde 5 é o índice do array, não o valor 5. Vocês lembram disso? Então, aqui Sim, está. e o último não entra, não é isso? E o último não entra, justamente. É aberto à direita, né? Lembra disso? Então, deu isso aqui. Pergunta agora. Quando eu imprimir isso aqui de novo, vai sair o quê? Qual que vai ser o resultado? Vai substituir o 6 por 12.345? Justo. Todo mundo entendeu por que substituiu o 6 e não o 5? Sim. Ok. Agora vamos voltar no slide aqui. Aqui ele está dizendo, ó, no NumPy Array os slices são visualizações, são views, né? Então isso significa que nesse momento que eu estou fazendo o slice, eu não estou criando uma cópia desses números aqui e jogando nessa variável. Eu estou simplesmente referenciando um trecho desse array aqui. Então, o que vocês esperam que imprima quando eu mandar imprimir isso aqui? O array original. De novo aqui. No NumPy Array, os slices não são uma cópia. Eles são visualizações do dado original. Certo? Vai imprimir modificado. Ele imprime o array modificado. Porque é uma visual, isso é um conceito, inclusive lá de banco de dados, né? Quando se faz uma view de uma tabela, não é a cópia da tabela, é simplesmente uma visualização dela com uma referência, um label que você pode chamar de um outro nome. Até um subconjunto da tabela. É a mesma coisa aqui, é uma visualização desse conjunto de dados, mas do mesmo dado original. Vamos ver. Olha lá. Alex, acho que seria melhor você pegar um range diferente pra gente não confundir com índice. Boa. Pega, sei lá, de 8 a 17. Tá aqui, ó, de 30... Obrigado, quem foi o colega que me deu a dica aí? Foi eu, Magno. Valeu, Magno. Dica do colega aí, vamos pegar um que está com índice diferente. Ó. Eu peguei um de 30 a 39, aí aqui 35, 36, 37. Vou pegar até a dica ali, vai. 23 a 33 ali. Mais parecido com a dica que o Magno deu. Então, o elemento de índice 5, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, né? Então ele imprime esses 3 aqui, ok? Quando eu mandar alterar o índice 1 desse array aqui, dessa visualização desse array, ele altera o do meio aqui, que é justamente esse aqui. Mas ele alterou aonde? Em que lugar de memória? No lugar de memória lá do array original. Porque essa variável que foi criada aqui, ela é uma visualização do array original. E aí? Fácil, médio ou difícil isso aí? Feito para confundir. Feito para confundir, justamente. Mas qual que é a vantagem? Vocês conseguem pensar numa vantagem de não tirar a cópia e de simplesmente alterar o original? Poupa memória. Memória, o que mais? Mantém a integridade, né? Você não tem uma cópia, você está alterando sempre a referência, né? Por referência. Também. Tem a questão da integridade, tem a questão da memória e do processamento também. Se você depender de fazer uma cópia, o teu
você vai demandar mais processamento além de fazer a mesma operação. Não sei se vocês perceberam, aqui eu tô, além de fazer a operação da multiplicação por 2, eu estou criando de novo esses objetos em memória, com essa lista. Eu estou com uma cópia da minha lista original aqui, de 10 milhões de elementos, e estou criando uma outra lista de 10 milhões de elementos. Então aqui, em termos de memória e processamento, foi ineficiente. Com essa multiplicação aqui, eu estou alterando o original. Então, em termos de memória e processamento, foi mais eficiente. Então, basicamente, aqui é o trade-off de memória e processamento, aqui em termos de desempenho, memória e processamento. Beleza? Pode passar? E aí? Vocês entenderam? Sim. Então, o intervalo aí foi, eu queria mostrar isso aqui agora para vocês. Que é maneiras de você fazer esse slice em arrays bidimensionais. Vou mandar imprimir esse array, depois eu vou mandar imprimir aqui a linha 2 desse array. Vamos estudar aqui como é que eu sei que é a linha 2 desse array aqui, a linha de índice 2. Eu tenho uma coisa aqui que eu chamo de eixo. Esse eixo aqui, ó, para a gente é o eixo 1. E esse eixo aqui, para a gente é o eixo 0. Eu vou precisar, inclusive, para a próxima aula, que vocês tenham decorado o número desse eixo aqui. Tá bom? Vai precisar, infelizmente, memorizar que o 1 é horizontal e o 0 é o vertical. Às vezes eu tenho dificuldade, mas esse aí eu já vi tanto que eu já decorei. Já. Então, vamos aqui. Eu vou imprimir primeiro o array aqui, para imprimir aqui. Agora eu vou imprimir aqui, desse array, a linha de índice 2. Nesse colchete aqui, índice 0, índice 1 e índice 2. Então eu vou imprimir essa linha do array, que no caso é 789. Então essa sintaxe do colchete, quando eu não especificar mais nada, 789. Quando eu especificar um colchete e depois um outro colchete, o que eu vou estar fazendo? Por exemplo, do índice 0, quando eu fizer só índice 0 aqui, ó, o que ele retornaria? Só o índice 0, seria essa linha, né? No índice 0 é 1, 2, 3. Opa, sem essa vírgula aqui, 1, 2, 3. O que faria intuitivamente na mente de vocês se eu tentasse indexar esse array unidimensional com esse índice 2 que está aqui, ó? O que você acha que retornaria? Número 2? O índice 0, o índice 1, o índice 2 retorna número o 3. Sim, número 3. Retorna o 3. Então, vocês conseguem entender por que se eu fizer só um, ele retorna a linha, e aí se eu já encadear, como se fosse uma operação encadeada, desse que sobrou, pegue para mim o índice 2. Entendeu? Por que sai o 3 ali? Ok. Agora, existe uma outra sintaxe também, que é com a vírgula. Na linha 0, coluna 2. Sai a mesma coisa, sai o mesmo número 3. Duas maneiras de você fazer isso aí. E agora, vamos ver aqui, ó. Todas as linhas e a coluna 1. Gente, qual é a coluna de índice 1 nesse array aqui? 2, 5, 8. Agora, todas as linhas e coluna 1 dá 2, 5 e 8. Todo mundo viu aí? Beleza? Beleza. Gente, vocês vão precisar fazer várias combinações de linha e coluna, e ponto e vírgula, e 2 pontos, de 1, 2 pontos, vírgula. Se eu fizer isso aqui, ó, 1, 2 pontos, vírgula, 1, daria o quê?
2 pontos, vírgula 1. Daria o quê? A primeira coluna de todas as linhas, exceto a primeira. Exceto a 0. Bom, esse 1 aqui significa a coluna de índice 1, igual a gente viu aqui, né? Né? Sim. A Beleza. partir da linha 1. E desse intervalo que tá marcado aqui, 2 pontos, significa o quê? A partir da linha A 1. partir da linha A 1. partir da linha 1 até o final, né? Seria 5, 8. 5, 8 ali. Vocês vão precisar ter esse domínio aí, desses 2 pontos, vírgula, tá? Que a gente está quase terminando para ir para a aula prática. Outras funções de NumPy. np.sum. Ô, Alex, Oi. desculpa interromper aí. Você só explica mais uma vez aquela situação dos 2 pontos? Eu pego sempre a partir. É esse último print aí, por favor. Vamos de novo aqui. E essa última situação aí também. Tá, vamos de novo. Uma coisa que vocês têm que ter domínio para essa aula, para os exercícios dessa aula e para a aula seguinte, é o que é o eixo 1 e o que é o eixo 0. E aí, vocês têm que mentalizar e têm que lembrar dessa imagem aqui. Porque tem algumas funções, inclusive a da sum, ele te diz aqui, ó, some no eixo 0. Tá, que eixo é o eixo 0? Se eu disser soma no eixo 0, qual que é o eixo 0? Vocês lembram? Vertical. É o vertical. Então, uma das coisas que vocês vão ter que lembrar é qual que é o eixo 0 e qual que é o eixo 1. E, gente, se tiver dificuldade de memorizar, lembre que tinha algum slide, não precisa nem saber qual, nessa aula que tem ali a imagem do eixo 1 e do eixo 0. Pronto, não precisa gastar muito tempo buscando informação. Aqui... Vamos aqui, o colega pediu para ver isso aqui. Esse 2 pontos, a gente tinha estudado lá na lista que esse 2 pontos serve para representar um intervalo. Intervalo aqui de 2 pontos, 5, sendo que eu estou representando aqui um intervalo fechado à esquerda e um intervalo aberto à direita. Quais os números que estão nesse intervalo aqui, gente? Quais? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Todo mundo viu isso? Sim, sim. Beleza. Então, quando eu não coloco nada aqui, significa 0 e aqui até o último desse lado. Quando tem aquele 2 pontos ali. Aí, se eu colocar um número do lado esquerdo, eu estou especificando onde eu quero que ele comece. Então, se eu colocar 1 aqui, e não colocar nada do outro lado, é até o último elemento, do 1 até o último. Beleza, confundiu simples. E se eu colocar aqui 3, é do 0 até o 3, se eu não colocar nada do lado esquerdo do 2 pontos. Tá? Então, o exemplo que eu tinha perguntado para vocês agora há pouco foi, se eu colocar 2 pontos, vírgula, 1, aqui, dentro desse print array 2, se eu substituir isso aqui pelo que está aqui, ó. Esse 1 aqui é o quê? Eixo horizontal? É o índice 1 do eixo horizontal, né? Então, qual coluna nesse array aqui? Segunda, né? Essa aqui, né? Beleza. Desses elementos aí, esse intervalo 2 pontos, representa quais números? 5, 8. 5 e 8. Beleza? Beleza. Então tá bom.
Tem exercício sobre esses negócios aqui, vocês vão precisar exercitar esse conhecimento aí e a criatividade. Eu coloquei um exercício bem criativo lá. Vamos estudar algumas funções já de alto nível do Pandas, do NumPy. np.sum, ele soma os elementos de um array. Todos os elementos de cada um dos eixos ao longo do eixo 0, ao longo do eixo das colunas, e x1 ao longo do eixo das linhas. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, vamos desenhar esse array aqui, ó, 0, 1 e aqui 0, 5. Quando eu fizer ao longo do eixo 0, o eixo 0 é esse aqui, não é? Bom, aqui é 0, né? Aqui é 0, tá? 0 mais 0 dá 0 e 1 mais 5 dá 6. Então, ao longo do eixo 0 dá 6. Ao longo do eixo das linhas, que é esse aqui, ó, que é o eixo 1, dá 1 e 5, que está aqui o resultado. Eu queria mostrar essa opção aqui, ó. Ele também, se você não especificar, ele vai somar todos os valores para você. Ele, foi o que ele fez aqui, ó. Tá? E aí, entenderam a soma ao longo dos eixos? Sim, só dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça, por isso que eu só consegui entender isso aqui e parar de tentar voltar na documentação para ver que eixo que é, quando eu usei esse termo aqui, ó. Aí, usando esse termo, essa frase, aí começou a fazer sentido. A sintaxe dele do 0 vai somar na vertical e o 1 vai somar na horizontal. Entendeu? O que eu usei de frase para me tirar a confusão? Uhum. Se eu não inserir o intervalo lá, né? Os eixos, ele soma todo e qualquer elemento da matriz inteira, né? Uhum, justo. Beleza. Aqui eu tenho um valor uma função equivalente que calcula a soma, o desvio padrão, e eu tenho também um que retorna, um n, que é qualquer ou algum, né? Retorna um booleano, ou um array de booleanos, informando se há pelo menos um elemento true. Então vamos ver esse aqui, ó. Eu tenho um array bidimensional, true, false, true, true, que está aqui, ó. True, false, true, true. E eu vou calcular esse n no array inteiro, sem especificar o eixo. Então ele vai procurar no array inteiro, contando esses 4 elementos aqui. Existe pelo menos um true dentro desses 4 elementos? Então ele imprime true aqui para mim. Certo? Agora, vamos ver se vocês entenderam o eixo 0 aqui, ó. Ele vai buscar pelo menos um eixo true ao longo das linhas ou ao longo das colunas? Ao longo das colunas. Ao longo das colunas. Então, ao longo das colunas aqui, ó, nessa primeira coluna, existe pelo menos um true? Sim, true. Aqui, existe pelo menos um true? Sim, aí dá true. Ok? Acho eu que tem algum exercício que usa esse n. Lembro vagamente que eu coloquei isso aqui por causa de algum exercício. E lembro de um exercício também que tem esse argmax. Esse argmax, gente, ele é muito usado lá na inteligência artificial, tá? Lá no deep learning, isso aqui. Essa função, justamente esse argmax aqui, ele é muito usado lá no deep learning. Então, eu coloquei ele aqui para vocês aprenderem. Essa função retorna os índices dos valores máximos ao longo de um eixo.
Então eu vou ter esse array aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver aqui ao longo do eixo 0. Então, ao longo desse eixo aqui, ele está no... Vocês lembram que aqui, ó, é o 0? Nesse eixo é o 0 e daqui é o 1. A posição, o índice desse array nessa dimensão, né? Então, aqui, ó, aqui é o 0 e aqui é o 1. Qual que é a posição? O argmax ele retorna o índice, né, a posição do vetor do elemento que tem o valor máximo. Aqui o valor máximo está na posição 0 ou na posição 1? Está na posição 1. Aqui também. E aqui também. Beleza? Que deu 1 e 1. Agora, vamos ver a posição do valor máximo ao longo do eixo 1, que é ao longo desse eixo das linhas. Nessa linha de cima aqui, qual que é a posição do valor máximo? 2. 0, 0, 1 e 2, posição 2, justamente. E nesse aqui também é o 15, que também é de posição 2, retorna 2. O argmax, sem passar o argumento, ele está encarando como se isso aqui fosse um array unidimensional. Caso fosse um array unidimensional, qual seria a posição isso aqui desse elemento maior num array unidimensional? Ali deu posição 5, né? Posição 5. Entendeu? Posso passar? Eu tenho uma dúvida que não é bem sobre funcionamento. Por que usou np.argmax e não a.argmax? Não é um método do... É um método do NumPy e não do objeto array, tá? Da classe. Aí envolve um pouco de orientação ao objeto. Tem alguns métodos que vão estar declarados dentro de uma classe que define o array, por exemplo, e alguns métodos que estão declarados tipo num módulo da função, num módulo da biblioteca, que não estão dentro de uma classe. E aí, esses que não estão dentro de uma classe, você pode acessar diretamente np.argmax, né? E a gente tem que decorar tudo. O que está na classe, o que está no objeto. Justo, infelizmente. Agora, você sempre tem a documentação, né? Vamos aqui abrir a documentação. Acho que é similar ao sort e ao sorted, né? Justo. É uma excelente analogia. Se você tiver um ndarray.view, isso aqui vai ser um método de classe que vai estar dentro do objeto, que você instancia a.view, ou ele vai ser um método do módulo que vai estar fora da classe e você instancia np. alguma coisa, np.view. O que você acha? Pela documentação, tá vendo? ndarray.view. Quando tiver ndarray aqui, em que categoria vai cair esse método? Método de objeto, né? Um método de objeto, porque esse ndarray aqui é uma representação do objeto, que é instanciado. O array que é instanciado. Então, dica, né? Quando tiver ndarray aqui, .view, já desconfia, já que isso aqui é um método que você executa assim, ó. O nome do objeto, ponto, o método. E essa mesma analogia vale para o pandas. Mais uma coisa. Alex, eu tenho uma dúvida no slide anterior. Porque sem o argumento aí, o axis, ele retornou 5. O que eu faço com esses 5? Tipo, como é que eu posso acessar essa posição se é um array bidimensional? Entendeu?
Porque- Você pode fazer um reshape. Porque se tem essa função aí desse jeito, tem que ter jeito de usar esse valor 5, né? Tem. Existem interpretações matemáticas para isso aí que você pode usar, mas se você quiser usar acessando o mesmo array, você pode fazer um reshape desse seu aqui, ó, com uma linha e 6 colunas, passando uma linha e 6 colunas, indexar ele pelo índice 5, que é o índice do valor máximo. Aí você conseguiria acessar. É uma das maneiras. Entendeu? Entendi. Eu Mas- só achei que tivesse alguma forma prática de fazer. Mas nos algoritmos matemática, eu lembro vagamente já ter precisado dessa interpretação, caso fosse no array unidimensional, a posição dele no array unidimensional. Se você estiver falando de coisas que não tem uma interpretação geométrica de bidimensional, você pode precisar dessa posição do valor máximo ali. Se você quiser ranquear alguma coisa e quiser saber onde é que ele está. Alex, mas se eu tiver. Porque assim, basicamente o que ele faz aí é pegar cada uma das linhas, né? Colocar uma na frente da outra, né? Transformar uma filinha, né? Vamos dizer assim, vai ser unidimensional. Se eu souber a quantidade de colunas, fica fácil, né? E se souber a quantidade total, porque é só você vai saber até em qual intervalo que vai estar, né? Mas assim, com aquela função, basicamente aquela função que você mostrou ali do arrange lá, né? Se não me engano, acho que é isso. Vai fazer isso então, né? Basicamente. Se você quiser, sabe, a partir do 5, você quiser recuperar a linha e a coluna, com uma continha de divisão você faz. Divisão e resto, né? Sabendo, claro, o tamanho e a quantidade de coluna. Justamente. Então tá. Vamos. E também tem o argmin, tá? Que é o equivalente ao argmax, só que ele pega os valores, o índice do valor mínimo. Vamos agora para isso aqui. A condição que você deseja filtrar, né? Vamos filtrar um array baseado numa condição. A gente vai precisar dominar isso aqui por causa do pandas. Isso aqui é bem mais útil lá no pandas do que aqui no NumPy-Array, mas aprendendo aqui, aprende lá. Então, vamos aprender aqui. Vamos filtrar um array baseado num array de booleano. Então eu vou criar um array aqui, com esses números sequenciais, mandar imprimir esse array que eu criei e mandar imprimir a comparação de um array com um número. E aqui menor do que 4 deu true nesses aqui. Ok? Até aí, beleza? Bom, alguém do NumPy decidiu que seria conveniente para o usuário, para o desenvolvedor de software, caso eu pegue e jogue esse array de booleanos aqui dentro dessa indexação, o desenvolvedor do Python achou conveniente que onde tiver true, ele retorna o elemento respectivo. Isso é uma convenção. Convencionou-se que onde tiver true vai retornar, onde tiver false não retorna. Então, quais que ele retorna? 0, 1, 2 e 3. Vocês entenderam a convenção que é utilizada? Isso se chama, gente, convenção. Onde tiver true, eu retorno. Onde tiver false, não. Mas por que se convencionou isso? Vocês conseguem imaginar? Por que alguém quis definir isso aí, gente? Como se estivesse aplicando a operação a cada elemento. É porque é muito fácil traduzir requisitos de negócio em operações booleanas, e o nosso cérebro ele funciona muito melhor
avaliando que uma sentença é positiva do que tentando negar uma sentença. Então, por isso que se convencionou aqui retornar o true e não o false. A gente tem uma coisa que a gente chama viés de confirmação. E aí, quando você coloca um array de booleanos aqui dentro, ele vai retornar só o que tem true. Nesse caso, tem isso aqui. Então, a condição que você deseja filtrar, ou seja, a especificação de requisitos, você tem uma regra de negócio que você, enquanto desenvolvedor, vai ter que ter a habilidade de ler aquilo ali e traduzir, por exemplo, numa comparação, e colocar dentro do seu array. E essa condição é colocada dentro desse colchete para retornar o que você precisa. E aí? Tranquilo? Vocês conseguem fazer? Vamos tentar dar uma complicada nesse trem. Acho que tem um exemplo mais complicado aqui. Ó. Vamos pegar esse mesmo filtro aí e agora usar operadores lógicos, AND e OR. O AND e OR é aquela operação da matemática lá que eu acho que vocês já devem ter estudado algumas vezes na vida. O AND, ele faz a operação, o e-comercial faz a operação AND, esse pipe faz a operação OR. O AND retorna true se os dois for verdadeiro, o OR retorna verdadeiro se pelo menos um dos dois operandos for verdadeiro. Então esse AND aqui, ó, ele vai retornar true quando o respectivo elemento aqui for true e aqui também for true. Então vamos pensar aqui, ó, o array 1 maior do que 2, então vai ser aqui, vocês concordam? E o array 1 menor do que 5, vai ser aqui. O AND vai ter true onde os dois forem true, que no caso é aqui e aqui. Então essa seleção vai retornar falso, 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 true, true, falso, 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 falso. Vocês viram isso? Ok. E olha aqui, ó, justamente o resultado. Agora, se eu pegar esse array aqui, que eu guardei dentro dessa variável seleção, e indexar ele aqui, ó, colocar ele, eu indexar o array R com esse array de booleanos, vai sair o quê? Os elementos onde tem true nesse array de booleanos aqui, os respectivos elementos do array ARR, que nesse caso aqui eram 3 e 4. E aí, beleza? Beleza. O ou, gente, muito parecido aqui, ó. Menor do que 2 ou maior do que 5. Então, menor do que 2 deu true ali no 0 e 1. E maior do que 5, 6, 7 e 8, que são os últimos 3. Quando eu fizer um OR, ele vai retornar true, onde tem true em pelo menos um desses, que são justamente nesses 3. Quando eu indexar essa seleção 2, vai trazer o primeiro, o segundo e os 3 últimos, que é 0, 1, 6, 7, 8. E aí? Ok. Beleza? Só aqui na primeira seleção, eu acho que a escrita do slide está errada, que é ARR1, certo? Certo. Na linha 4. Ah, tá errado aqui, verdade. Deixa eu até anotar isso aqui. Só um segundo. Alex, esses arrays aí, eles aceitam, obviamente, também string, alguma outra coisa assim, né? Para fazer a validação, né? Aceita. Aceita. Então tá, vamos continuar ali. Vamos continuar aqui. A gente vai partir para os exercícios. Agora eu vou liberar vocês para fazerem os exercícios. Antes de eu liberar todo mundo, eu só vou resolver aqui os 2 últimos exercícios da aula passada,
que algumas pessoas ficaram em dúvida. Mas a ideia é fazer os exercícios da aula de hoje, ou tirar dúvida. Vocês podem chamar eu ou os monitores para entrar na sala de vocês para tirar dúvida de qualquer exercício de qualquer aula, da aula de hoje ou da aula passada. Não sei se vocês já fizeram todos, mas assim, se vocês passarem por esse curso sem saber fazer algum exercício, pelo fato desses exercícios serem básicos e elementares, provável que você deixe algum furo conceitual na sua formação. Então eu não deixaria passar em branco nenhum dos exercícios. Se for difícil, chama a gente que a gente ajuda. Mas não deveria passar em branco. Então, vamos lá para o exercício. Eu vou compartilhar aqui o Colab. E pegar o exercício da aula 3. Não é a aula 2, né? Da aula 2, desculpa. Se vocês já quiserem ir abrindo e tal, enquanto eu abro aqui também, abrindo o da aula 3, né, enquanto eu abro o da aula 2 aqui. Exercício da aula 2. Tá aqui. Bom, vou executar essa célula aqui, porque ela vai importar a minha função de validate. Vou ter que fazer o login. Alguém tem dificuldade com essa primeira etapa aqui? Então, toda vez que a gente passa muito tempo, então a gente tem que reconectar, né? A gente tem que re-executar essa função. Toda vez que o ambiente virtual do... como é que chama? Runtime. Como é que é o nome desse conceito aqui? Deixa eu ver aqui. Runtime é o ambiente de execução do Colab. Toda vez que ele for reiniciado, você tem que executar essa função de novo, porque quando ele reinicia o ambiente de execução, ele não carrega as funções em memória. Ele vem com elas sem carregar, né? E aí tem uma das instruções aqui, ó, que é importar esse validate. Aí o import desse validate é executado e tem que executar de novo. Vamos ali para o último exercício. Os exercícios a seguir se baseiam no extrato de um dataset real de serviços públicos brasileiros. Serviços a seguir são da Fiocruz. Execute a próxima célula antes de partir para a resolução do exercício 3.10. Aqui era 2.10. Curiosidade. Se tiver curiosidade para consultar diretamente, execute esse comando aqui. E aí ele vai te trazer um JSON, no caso de você executar isso na linha de comando. Se você colocar no browser, o browser, em vez de trazer um JSON, ele traz um XML. Só se você tiver curiosidade. Se quiser visualizar esse resultado no navegador, visualize ali. Se quiser visualizar esses resultados num formato JSON, você teria que pegar isso aqui, colar na sua linha de comando. Aqui eu vou executar um bash aqui. Só para avisar, Alex, a chamada vai terminar em 5 minutos. Nossa, eu vou ter que compartilhar um novo link com vocês aqui. Deixa eu criar um novo link aqui. E aí a gente vai para esse novo. Senão a gente vai... Tá, vocês têm
Cada aula vai ser um link novo, Alex? Cada aula parece que a gente vai ter que usar 2 ou 3 links, né? Não, a gente não pode usar o Teams, não, Alex? Não, porque nem todos os colegas têm. Eu fiz essa pesquisa antes. Mas dá para usar como convidado. A gente pode experimentar. No intervalo eu tento fazer isso aí. Quando eu liberar vocês, eu tento viabilizar isso tecnicamente aí. Depois eu chamo vocês. Eu queria que todos vocês pegassem o link que eu vou mandar. Eu vou mandar aqui no chat, que é o link para a gente se reunir quando essa chamada cair. Vou mandar ali no Slack. Mas na sequência eu tento trazer... Você pode botar no mural? Oi? Pode botar no mural? No mural. Pronto. Coloquei no Slack, coloquei aqui no chat e coloquei lá no mural. Tá? Aí, quando cair aqui, a gente vai para lá. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu acabei de executar um comando que retornou esse JSON gigantesco para mim. Se eu tiver curiosidade de ver esse resultado aqui, né? Vou pegar. Ó, ele nem pegou o inteiro. Nem pegou a lista toda. Pegou. Ele nem pegou a lista toda. Mas enfim, eu poderia colocar isso aqui lá no meu... Vou pegar aqui. Vou colocar num visualizador de JSON aqui. Ops, ele tem até um load de URL, vai ficar até mais fácil aqui. Vou pegar essa URL aqui e vamos colocar lá. Load data. Aqui vamos colocar o URL. E ele vai carregar para mim. Pronto. Vou terminar de ler ali. O código do CIOG da Fiocruz é 315, a documentação da API está publicado aqui. Para vocês consumirem API, depois bom vocês aprenderem a ler essa documentação aqui. Eu não vou parar nisso, mas é uma documentação extensiva e suficiente para qualquer pessoa que queira usar uma API consiga usar. Isso aqui chama Swagger. Ok, eu tenho essa biblioteca do Python, que consegue fazer requisição HTTP. Vou fazer uma requisição HTTP, retornar todos esses resultados. O que acontece aqui é que vai vir um JSON que vai ter no nível mais abstrato um JSON chamado resposta, e dentro dele vai ter vários outros dicionários também com uma chave chamada resposta. Então aqui eu vou pegar a chave mais externa, chamada resposta, eu vou guardar nesse serviço. Vamos ver o que sai daí. Vamos executar esse negócio aí. Ele ainda está fazendo a conversão no meu outro JSON ali. Vamos para outra sala? Todo mundo já pode ir lá para aquela sala que vai terminar aqui já.
O colega ali não pegou o link, eu vou mandar para ele, peraí. O Rony chegando aí. Eu estou saindo aqui porque aquela operação de carregar o JSON no JSON Viewer estava demorando. Então eu vou encerrar ela. Vamos começar outra. Começar outra sessão do Colab ali. Eu só queria mostrar para vocês um pedacinho do JSON que ia ser necessário você entender para conseguir resolver o problema. Porque quando você visualiza o dicionário inteiro, fica mais fácil resolver o problema. Um dos motivos aí que às vezes alguém sente dificuldade é quando não conhece o formato do dado que ele está tentando acumular e coletar, né? Então tá, vamos executar isso aqui. De novo, eu acho que eu vou precisar... Estou vendo a sua tela, viu, Alex? Vamos lá, essa aqui. E agora? Agora sim. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Que aqui já deu essa parte da aula.